Oitavo ano, nós estamos estudando, nesse terceiro bimestre, conteúdo de geometria. Nós vimos o conteúdo de triângulo e concluímos a correção dos exercícios relacionados a triângulo. Nós vimos também o conteúdo de quadrilátero e agora nós vamos começar a corrigir os exercícios relacionados a quadrilátero. Lembre que quadrilátero é uma figura que possui 4 lados. Então, ele possui 4 lados, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. E a soma dos ângulos internos é igual à soma dos ângulos externos, 360 graus. Nosso primeiro exercício é na página 192, número 1. Quantos quadriláteros existem na figura? Atenção, são mais de 10. Aqui, você vai juntar os lados até conseguir um quadrilátero. Então, a partir desse desenho, dessa estrela, você vai traçar 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, eu posso juntar um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados e formar um quadrilátero. Então, eu vou fazer esse processo até conseguir desenhar todos. Vamos ter que encontrar 15 quadriláteros diferentes com esse desenho. Nosso próximo exercício, número 2, na página 193. Observe a figura abaixo e responda ao questionamento feito. Letra A. Quais são os vértices do polígono? O vértice é a junção de 2 lados. Então, o vértice é o R, o A, o C e o B. Quantos lados e quais são os lados do polígono? Os lados é o comprimento de um vértice até o outro. Então, o lado é RA, AC, CB e BR, ou seja, ele tem 4 lados. Qual é o ângulo oposto ao ângulo C? No triângulo, nós não tínhamos esse conceito não teve tanto esse conceito de ângulo oposto. Aqui, o ângulo oposto, ele está dizendo que é o ângulo que está de frente com o ângulo que ele está pedindo. Então, se eu estou olhando para o ângulo C, o oposto a ele é o ângulo R. Letra D. Qual é o lado oposto a RB? O lado oposto a RB é o lado AC. E quais são as diagonais? Diagonais são linhas internas, segmentos internos dessa figura. O triângulo não tem diagonais. Um quadrilátero sempre possui 2 diagonais. Nesse caso, o segmento de reta de R até C e de B até A. Esses são os segmentos de reta que formam diagonais. Nosso próximo exercício, página 193, número 3. O perímetro de um quadrilátero vale 38 centímetros. Sabendo os 3 lados deles, que medem 10 centímetros, 12 centímetros e 8 centímetros, respectivamente, qual é o comprimento do último lado desse polígono? Se ele é um quadrilátero, obrigatoriamente ele precisa ter 4 lados. O primeiro lado vale 10 centímetros, o segundo vale 12, o terceiro vale 8, e o quarto lado nós não sabemos quanto ele vale. Então, quando eu não sei um valor na matemática, eu coloco ele como x. E tudo isso, a soma desses 4 lados, forma o perímetro dele, que tem que ser igual a 38. Então, nós criamos aqui uma equação. 10 mais 12 mais 8 é igual a 30. O 30 mais o x tem que ser igual a 38. Então, x é um número que, somado a 30, tem que ser igual a 38. Como 30 no primeiro membro está somando, passei para o segundo, ele passou subtraindo. 38 menos 30,
8 centímetros. Aqui você também poderia utilizar o raciocínio lógico e chegaria na mesma resposta. Próximo exercício, número 4. Calcule os lados de um retângulo cujo perímetro é 60 centímetros, sabendo que o comprimento excede a altura em 10 centímetros. Bom, para ficar mais simples, nós fizemos o desenho de um retângulo. O retângulo, ele é uma figura geométrica, que é um quadrilátero, porque tem 4 lados, e 2 lados deles sempre são iguais e paralelos. Então, as alturas, ele disse que vale 10 centímetros, e ele diz que vale um valor que nós não sabemos inicialmente, e o comprimento tem um valor que excede em 10 centímetros. Então, nós dizemos que a altura é x e o comprimento é x mais 10. Como nós sabemos, a soma dos 4 lados desse retângulo tem que ser o perímetro dele. E ele diz que o perímetro é 60. Então, se você somar a altura x mais a altura x mais o comprimento x mais 10, o outro comprimento x mais 10, tem que ser igual a 60. X mais x mais x mais x, 4x. 10 mais 10, 20. E isso tem que ser igual a 60. Como o 20 no primeiro membro está somando, você muda para o segundo e ele vai ficar subtraindo. 60 menos 20, 40. Como você tem no primeiro membro 4x, você vai mudá-lo, o segundo membro, e ele vai passar dividindo pelo 40, que é a resposta do 60 menos 20. 40 dividido por 4, 10. Então, x não representa a altura? Então, as alturas são 10 centímetros, e ele não falou que o comprimento é 10 vezes, a altura mais 10? Então, 10 mais 10 é 20, os comprimentos valem 20 centímetros. 10 mais 10 é 20, 20 mais 20 é 40, 40 mais 20, 60, o perímetro que ele falou. Próximo exercício, número 5, na página 193. O semiperímetro de um quadrilátero é igual a 28 centímetros. Calcule a altura e a medida da base, sabendo-se que a soma das alturas é igual a 24 centímetros. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, que um retângulo, que um quadrilátero, ele possui 4 lados. Aqui ele está falando que é um semiperímetro, ou seja, é a metade do perímetro. Você vai ter o perímetro, nós não sabemos qual é, e ele quer dizer qual que é a metade do perímetro. Bom, ele também faz uma afirmação sobre a altura. Ele falou que a altura e a medida da base, a altura, a soma das alturas é igual a 24. Então, como nós sabemos que precisa ter 2 alturas, e ele somou e ficou igual a 24, e elas têm que ser iguais, então uma tem que valer 12, a outra também tem que valer 12. Já sabemos as alturas. Cada uma delas tem que ser 12, porque juntas elas têm que ser 24. O semiperímetro diz que tem que ser 28. Ou seja, quando você somar uma altura e um comprimento, o total tem que ser 28. Bom, como uma altura é 12, o comprimento tem que ser 16, porque 16 mais 12 é 28. Então, você tem os comprimentos valendo 16 e as alturas valendo 28. Nosso próximo exercício é o número 6, na página 194. Com base nos conhecimentos obtidos até o momento,
sobre quadriláteros, determine o valor de x nos casos abaixo. Nós temos o exercício da letra A, da letra B e a letra C. Observe que todos são quadriláteros, todos são figuras de 4 lados. E aqui nós temos os ângulos internos deles. Ele tem 4 ângulos internos. A soma dos 4 ângulos internos tem que ser sempre 360. Então, na letra A, por exemplo, quando eu somar um valor x, ele tem que ser um número que junto com 110, junto com 80 e junto com 70, é igual a 360. Bom, então vamos criar uma equação. Na letra A, 110 mais x mais 80 mais 70 tem que ser igual a 360. Eu vou somar os valores que nós temos. 110 mais 80 mais 70 é 260. Então, x mais 260 é igual a 360. Eu vou mudar esse 260 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar subtraindo. 360 menos 260, x é igual a 100. Na letra B, nós temos o ângulo 100 mais o ângulo 5x mais o ângulo 80 mais o ângulo 90, porque lá tem um ângulo de 90 graus, tem que ser igual a 360. Eu vou somar os que não tem x, 90, 80 e 100. Vai dar um total de 270. Então, 5x mais 270 é igual a 360. Agora, eu vou mudar o 270 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. 360 menos 270 é 90. 5x, você vai passar o 5 do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar dividindo. Então, nós vamos dividir 90 por 5, x vai ser igual a 18. Letra C. Os ângulos são 2x, 4x, 3x e x. Tudo isso tem que ser igual a 360. 2x mais 4x eu posso somar porque tem x. 6x mais 3x, 9x, mais x, 10x é igual a 360. Esse 10 está no primeiro membro multiplicando, eu vou mudar para o segundo, ele vai passar dividindo. 360 dividido por 10, 36. Esse é o valor de x na letra C. Nosso próximo exercício é o número 7, na página 195. Em um quadrilátero, seus ângulos externos estão expressos em graus pelas seguintes medidas: x mais 10, x mais 60, x mais 60 e x mais 12. Calcule o valor de cada ângulo interno desse triângulo, desse quadrilátero. Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos tem que ser 360. Então, eu vou somar. X mais 10, mais x mais 60, mais x mais 60, mais x mais 12. E tem que ser igual a 360. X mais x mais x mais x, 4x. 10 mais 60, 70. 70 mais 60, 130. Mais 12, 142. Tem que ser igual a 360. O 142, por não ter x, eu preciso mudar ele para o segundo membro e ele vai ficar negativo. 360 menos 142, 218. E o 4 que está junto do x, nós vamos mudá-lo do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 218 dividido por 4, 54,5 é o valor de x. Observe que o exercício não pediu o valor de x, ele pediu o valor dos ângulos. Então, você vai ver que cada ângulo ali tem uma medida.
Nós temos um ângulo que tem a medida x mais 10. Agora que eu sei o valor de x, é só substituir. 54,5 graus mais 10 graus, 64,5 graus. Tem dois ângulos que valem x mais 60. Então, você vai ter dois ângulos com esse mesmo valor. 54,5 mais 60, 114,5. Dois ângulos vai medir 114,5. E o nosso último ângulo é x mais 12, ou seja, 54,5 mais 12, 66,5. Esses são os ângulos do quadrilátero. Nosso próximo exercício é o número 9, na página 195. Calcule a medida de x e de y na figura abaixo. Aqui você tem um quadrilátero. Então, é só você analisar ele para ver quais os ângulos que são semelhantes. Bom, como eu tenho duas letras diferentes aqui, x e y, eu preciso analisar separadamente, porque se eu criar equações com as duas letras, elas vão ficar mais difíceis. Então, o que eu fiz foi prolongar os lados. Por quê? Aí eu fiquei com duas retas paralelas desse trapézio e duas retas transversais. Observe que se você levasse essa linha de baixo que tem os 70 e os 50 para cima, ela ficaria 70 acima do x mais 30, mas junto eles formariam a metade de um círculo. E os 50 junto com o x mais y. Então, eu vou olhar primeiro esse ângulo, eu vou somar 70 mais x mais 30 e vou igualar a 180, porque é a metade de uma circunferência. 70 mais 30 é 100, então x mais 100 é igual a 180. O 100 no primeiro membro está somando, passa para o segundo, subtraindo. 180 menos 100, x é igual a 80. Agora, nós vamos analisar o segundo ângulo. O 50 mais o y mais o x também fazem metade de uma circunferência, então eles também são iguais a 180. Como eu já sei o valor do x, que ele vale 80, então vou substituir. 80 mais y mais 50 é igual a 180. 80 mais 50 é 130. 130 no primeiro membro, ele está somando, no segundo ele vai passar subtraindo. 180 menos 130, y é igual a 50. Próximo exercício, número 10, na página 195. Um trapézio isósceles tem base média igual a x mais 7, base menor x mais 1 e base maior 26 centímetros. Calcule a medida da base média desse trapézio. Para ficar mais fácil, fazemos o desenho do trapézio. Trapézio, nós sabemos que tem duas bases, base maior e base menor. Aqui nós fizemos um trapézio A, M, N, R. E determinamos aqui a sua média, que é o JL. Ele disse, em um trapézio tem base média igual a x mais 7. Ou seja, esse comprimento de J até L, que é a metade, vale x mais 7. A base menor, que é de A até R, vale x mais 1. E a base maior, que é de M até N, vale 26. Nós temos uma fórmula para isso. A base média nada mais é do que a soma da base maior com a base menor dividido por 2. Então, a base média, que é x mais 7, tem que ser igual à base menor, x mais 1, mais a base maior, 26, dividido por 2. Como eu tenho uma fração, eu vou mudar esse 2 do primeiro membro, do segundo membro para o primeiro,
E ele vai multiplicar com o x e com o 7. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 7, 14. Eu posso somar o 1 com 26, porque os dois não têm letra. Então, repete o x e 1 mais 26, 27. Agora, eu tenho uma simples equação. No primeiro membro, eu vou deixar os termos que tem x e no segundo, os que não tem. Então, vou repetir o 2x, vou mudar o x do segundo membro para o primeiro, ele vai ficar negativo. Vou repetir o 27 e o 14, que está no primeiro membro, positivo, passa para o segundo negativo. 2x menos x é x e 27 menos 14 é 13. Encontramos o valor de x, mas observe o que ele faz na pergunta. Calcule a medida da base média, ou seja, ele quer o comprimento de JTL. Eu sei que de JTL é x mais 7, agora eu sei que o x vale 13. 13 mais 7, 20. Esse é o comprimento que nós estamos procurando. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo as atividades 7.